Sabe, existe um daqueles quebra-cabeças gigantes na política que é o seguinte: por que algumas nações simplesmente entram em colapso e mergulham em revoluções, enquanto outras, olha, conseguem se reformar numa boa, pacificamente? Entender a resposta para isso pode mudar totalmente o jeito como a gente enxerga o poder. Para a gente desvendar isso, não adianta só olhar as manchetes. A gente precisa ir mais fundo, lá nas estruturas do poder. A questão não é só sobre líderes ou protestos, não. É algo muito mais fundamental, que está ali, operando bem debaixo da superfície da política do dia a dia. E essa é a grande pergunta que vai guiar a nossa conversa. É um mistério que, no fim das contas, afeta todo mundo, porque decide o destino de países inteiros. Pensa bem, por que a mesmíssima pressão social num lugar gera uma baita mudança e em outro não dá em absolutamente nada? Normalmente, quando a gente pensa em mudança política, algumas explicações vêm logo à cabeça. Mas, como a gente vai ver, talvez elas não contem a história completa. De um lado, a gente tem a teoria, que eu chamo de força de vontade. A ideia aqui é que tudo se resume à ação humana, sabe? Líderes carismáticos, mobilização popular, essa coisa toda. Do outro lado, tem a teoria econômica, que já diz que não, o buraco é mais embaixo. São as condições materiais, o conflito de classes que ditam a história. E, vamos ser sinceros, as duas parecem fazer algum sentido, não é mesmo? E é aqui que a socióloga Tera Skocpol entra na história. Ela basicamente diz o seguinte: e se essas duas teorias, uma focada nos moradores do prédio e a outra no terreno, estiverem esquecendo do mais importante, a própria estrutura do edifício? Para Skocpol, a grande chave do mistério não está nem no povo, nem na economia. Está no próprio Estado. É aqui que o nosso foco muda completamente. E essa é a grande virada na perspectiva. Para Skocpol, o Estado não é só um reflexo da sociedade ou uma ferramenta na mão das elites. Pelo contrário, ele é uma organização independente, com sua própria lógica, sua burocracia e, o mais importante de tudo, suas próprias habilidades para governar. E essa ideia de capacidade estatal é o ponto central de tudo. Pensa assim, não é sobre o que um Estado diz que vai fazer, mas sobre o que ele de fato consegue fazer. Ele tem uma máquina administrativa azeitada para cobrar impostos, para policiar as fronteiras, para fazer as leis valerem de verdade? É essa questão que define o jogo. E essa analogia da represa é simplesmente brilhante para ilustrar o ponto. A pressão social, que seria a água, ela está sempre ali. O que causa inundação, ou seja, a revolução, não é um surto de vontade da água, mas sim as rachaduras, a fraqueza na estrutura da represa. A revolução, então, é um sintoma do colapso do Estado. Então, dependendo da força dessa represa, um país pode pegar dois caminhos bem diferentes quando a pressão aumenta. Ou ele vai para o colapso, ou ele vai para a reforma. Vamos dar uma olhada e comparar esses dois caminhos. De um lado, a gente tem um Estado com baixa capacidade, bem frágil. Quando a pressão vem com tudo, tipo uma guerra ou uma crise fiscal braba, ele simplesmente quebra. O resultado? Um vácuo de poder e uma revolução social. Agora olha para o outro lado, um Estado com alta capacidade, flexível. Ele consegue absorver a pressão dos grupos organizados e transformar isso em política pública. E o resultado? Reforma e novos direitos. Então, o ponto crucial é este. Revoluções não são feitas por revolucionários. Elas acontecem quando o Estado desmorona. Esse colapso cria um vácuo de poder gigantesco e aí sim grupos insurgentes que talvez sempre estivessem por ali, finalmente têm a chance de preencher esse espaço. Agora, no caminho da reforma, a dinâmica é completamente outra. A gente vê grupos organizados, como associações de mulheres ou de veteranos lá nos Estados Unidos do século XIX, que não querem derrubar o Estado. Muito pelo contrário, eles interagem com um Estado que é forte o suficiente para ouvir o que eles têm a dizer e, mais importante, para responder. E isso nos leva a um conceito fascinante, o tal do feedback de políticas. Funciona mais ou menos assim. Grupos cívicos se organizam e pressionam o Estado pelos canais que já existem. O Estado, como tem capacidade, responde criando políticas, tipo pensões. Mas a parte genial vem agora. Essas novas políticas acabam criando novos grupos de interesse, os pensionistas, por exemplo, que, por sua vez, se organizam e fazem novas demandas. É um ciclo, sabe? O Estado e a sociedade vão se moldando um ao outro. Entender essa visão estrutural da Skocpol dá pra gente uma ferramenta muito poderosa para analisar a política, seja do passado ou a de hoje em dia. Então, só para a gente amarrar as pontas, o Estado não é um personagem passivo na história. Sua capacidade é o que realmente importa. Revoluções são, na verdade, o resultado do colapso do Estado, muitas vezes provocado por pressões que vêm de fora.
E talvez a lição mais importante seja esta. A mudança que dura de verdade não vem de simplesmente derrubar o sistema, mas daquela interação entre uma sociedade organizada e um Estado que funciona. O que isso tudo quer dizer, no fundo, é que, em vez de ficarmos procurando heróis e vilões, talvez a gente devesse olhar para a engenharia do poder. É como analisar a planta baixa de uma instituição, as vigas que sustentam o Estado, para entender de verdade por que as coisas acontecem do jeito que acontecem. E isso tudo nos deixa com a pergunta final para a gente pensar. Se a gente pegar essa analogia da represa e aplicar no mundo de hoje, com toda essa pressão econômica, social, geopolítica, quão fortes, quão sólidas são as estruturas que estão segurando a ordem ao nosso redor? A resposta para essa pergunta pode muito bem definir o nosso futuro.